Quando a gente olha para outro grande player, né, outro motor importante da economia mundial, que é a China, nós vimos recentemente a troca de comando da China. Está aí estão aí todos com gravatas iguais, né? Não tem um lá com a gravata, tem um com a gravata azul, mas todos muito parecidos, mas na realidade é a mudança do comando chinês, mas que já sinaliza, a gente já começa a perceber, já aparecem notícias de que os planos do próximo governo, o país poderá crescer menos. E aí eles fazem uma projeção importante, comparando o que se passou de 1995 a 2010, crescimento médio de 10%, é um dos maiores crescimentos da história do mundo, da história econômica conhecida no mundo. Durante quase uma geração inteira, a China cresceu em média 10% ao ano, que significa dobrar de PIB, tamanho de PIB, a cada 7 anos mais ou menos, mas isso não deve permanecer, não deve continuar para frente. A previsão que já se faz é que até 2015 esse crescimento médio caia para 9%. De 2016 a 2020 ele deve cair para 7%. Isso é projeção. E de 2021 a 2025 cai para 6%. 2025 a 2030 a previsão é 5% ao ano. Ou seja, a China deve já começar a desacelerar o seu crescimento, porque eu tive a oportunidade de visitar a China 2 vezes e me impressionou muito o que esse ritmo de crescimento acarretava. É uma pressão muito grande, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental, e eu diria como do ponto de vista social. O que está sendo criada lá é uma classe média, que hoje representa cerca de 1/3 da população chinesa, mas que tem aspirações, que tem necessidades, que tem interesses diferentes do restante da população. Além disso, uma pressão enorme sobre a economia, uma pressão enorme sobre o meio ambiente. Eu não vi nenhum rio na China que não fosse extremamente poluído. Então, é um exemplo, né? Cerca de 75% da geração de energia na China é a partir do carvão mineral, o pior de todos os poluentes. Então, isso é uma tendência que a gente já vê do novo governo, e é preciso estar atento a isso, porque quando a gente está pensando em perspectivas e o que pode acontecer para frente, isso aí é o que deve acontecer. A China progressivamente desacelerando seu ritmo de crescimento, de forma planejada. Lá eles planejam quase tudo. Essa é uma fotografia da Assembleia lá que ungiu os novos dirigentes. E outro dia, eu achei bom colocar essa foto aí, porque outro dia eu vi, numa reunião do Partido Comunista, fazendo planejamento para 100 anos. Definindo meta para 100 anos. E aí me lembrei do nosso país, né, que não consegue fixar metas, talvez mais do que o horizonte de uma gestão. Então, essa é o exemplo que a China traz de que planejamento faz parte, né, no caso deles lá, da cultura. A impressão que me dá é que eles planejam do canteiro de planta, de flores, senão eu acho que talvez seja a maior quantidade de jardineiro do mundo, que eu nunca vi tanto canteiro bem cuidado como lá, até a macroeconomia, quer dizer, eles planejam a macroeconomia com um horizonte até 2050. Então, essa é a economia chinesa, é a forma de o chinês lidar com a economia e com o país, muito diferente da nossa.